Hoje nós temos o privilégio de receber a ministração da Palavra de Deus por intermédio do pastor Fernando. Você está feliz com isso? Dê uma salva de palmas. Vamos glorificar a Deus pela vida do Fernando. Glória a Deus. Pai Celeste, muito obrigado pela vida do teu filho. Obrigado pela palavra que o Senhor tem dado ao seu coração e pelo ministrar do Senhor na sua vida. Muito obrigado, Pai. Quero agradecer pelo discípulo fiel que o Fernando é. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra que o Senhor nos dá nessa manhã. Aqui está o nosso coração. Ensina-nos, ministra-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Bom dia. Hoje foi uma briga para servir aqui. O Arno foi abrir a água, mas o Carlos já tinha aberto para mim. Então, glória a Deus. É uma alegria estar aqui com vocês, tendo a chance, a oportunidade, o presente, o privilégio que é poder estar passando algo que Deus tem colocado no meu coração. Para a casa que eu sirvo, já está batendo os 20 anos que eu estou aqui. Amém? Faz uns 20 anos que eu estou aqui nessa casa, que eu sirvo aqui, que eu adoro a Deus aqui, é a minha casa. Passei por boa parte dessas mudanças que ocorreram nos últimos anos e realmente sou muito grato por estar aqui com vocês. Amém? Então, eu queria compartilhar algo que Deus tem tocado no meu coração e eu queria ler com vocês Filipenses 2:3. Tira esse médio aí, cara, já falei, minha voz é muito aguda. Filipenses 2:3. Já está ali. Acho que a versão está um pouquinho diferente aqui, mas eu vou ler na minha, beleza? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente, presta atenção nessa parte, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quando eu pensei na mensagem que eu podia trazer, é engraçado que quando eu leio esse versículo, a primeira coisa que me vem à mente é aquilo que o mundo tem lançado pra gente, né? Cada um cuida da sua vida. Não é isso? Eu já vi muitas pessoas falando isso. Já falaram para mim já. Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua. Esse é o termo que é utilizado. O mundo, ele pegou esse versículo aqui e nos ensina que a gente tem que trabalhar contra ele. Porque a palavra diz aqui para nós, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para também o que é do outro. Se isso não quer dizer cuidar da vida do meu irmão, eu não sei o que quer dizer. E o que a gente ouve justamente ao contrário, que cada um se vire, que cada um cuide de si mesmo. Não devemos nos importar, não devemos nos cuidar, não devemos nos dedicar em cuidar de um ao outro. Isso é o que é pregado para nós. Parece que desde pequeno a gente tem isso na nossa cabeça, colocado às vezes dentro da nossa própria casa, né? Não se meta na casa dos outros. Quantas vezes agora a gente tem ouvido aí, né? Acho que foi falado até aqui na igreja, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher. Não se pode permitir agressão, não se pode deixar esse descuido causar algo grave. Então, o que a Bíblia nos chama a atenção aqui é para esse cuidado realmente, um para com a vida do outro. Eu tenho responsabilidade em cuidar da vida dos meus irmãos e cuidar da vida de cada um de vocês. Não está passando perto. Eu tenho um testemunho muito legal sobre meus... Assim, eu nem tinha notado isso, mas Deus me constrangeu a chamar a atenção e a glorificar o nome de Jesus através das pessoas que me discipularam até hoje. Então, eu fui uma pessoa que eu fui muito bem cuidada. Quando eu entrei aqui na igreja, eu era muito arredio, realmente. Eu era totalmente... Assim, minha avó sempre foi cristã. A minha mãe também ia mais ou menos na igreja e meu pai não ia. Então, assim, eu vim num contexto muito mundano, de verdade mesmo. Assim, eu vivi coisas que... Eu vim com 16 anos para cá, eu vivi coisas até 16 anos que não deveriam ter sido vividas. Que, graças a Deus, o meu filho ainda não experimentou. Pela graça de Deus.
Mas eu vim desse contexto, às vezes por crescer um pouco mais largado, eu fui muito independente desde cedo, eu trabalho desde os meus 14 anos. E essa independência não foi tão saudável para mim. Porque eu trabalhava, quando eu fiz 15 anos, já trabalhava num trabalho bem firme, sem fazer bico, né? Trabalhava na farmácia e estudava de noite. Então essa independência acabou me gerando uma rebeldia junto, de que eu era autossuficiente, que não precisava de ninguém. E quando eu vim para a igreja, eu fui muito bem cuidado pelo Rudy. Espero que ele esteja assistindo lá, te amo, irmão. O Rudy cuidou muito bem de mim. A gente se conhece desde que a gente nasceu, mas nosso vínculo fortaleceu quando ele se converteu, uns 2 anos antes que eu acho, e me convidou para vir para cá. Ele cuidava de mim. Ele gostava de estar junto comigo. Às vezes eu perguntava para ele, cara, o que a gente vai fazer? Ele falava, eu lembro até hoje, ele falava para mim assim, eu não me importo o que a gente vai fazer, eu só quero estar com vocês. Ele não se importava se ia jogar videogame, jogar bola, se ia no shopping, se a gente ia fazer qualquer coisa. Ele só queria estar junto, ele queria cuidar da minha vida. Tinha mais naquele grupo, tinha o Rodrigo Duarte, que hoje serve lá na Lifehouse. Tem o meu primo, o Thiago, que alguns conhecem. Tinha o Oziel de Paula. Alguns que caminhavam nesse grupo que o Rodolfo cuidou muito bem da gente. E não foi só ele, depois do Rudy, quando teve a transição da rede jovem, que eu passei efetivamente a fazer parte do corpo da liderança, eu fui fui discipulado pelo Paulinho. Eu fui cuidado pelo Paulo muitos anos. Quando o Paulo foi chamado lá para o seminário, eu fui cuidado pelo pastor Fábio Gabriel, que é pastor hoje lá da Batista Lagoinha de Maringá. Alguns anos eu passei sendo cuidado pelo pastor Fábio. E agora eu tenho a alegria de ser cuidado pelo pastor Arno. Quando o Fábio foi chamado lá para o trabalho em Paranavaí, o pastor Arno nos acolheu e tem cuidado de mim até hoje. Nós conseguimos gerar um relacionamento de cuidado, onde ele cuida da minha vida, onde ele se preocupa comigo como eu estou. E esse é o testemunho que eu tenho, que as pessoas cuidaram de mim e cuidam até hoje. Eu sou uma pessoa cuidada por Deus através de pessoas. Amém? Vocês entendem como isso é bom? Então, assim, cuidar da vida do irmão não é errado, não. A gente tem aquele limite, claro, até onde a pessoa deixa a gente chegar. Mas o se importar, o cuidar da vida, o perguntar como a pessoa está, isso aí é de Deus. Deus colocou nós como família para que a gente cuide sim um da vida do outro. Lá em Gênesis 4:9, bem conhecido esse versículo, Gênesis 4:9. Nossa, a Cat está ligeira, hein? E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou por acaso eu o guardador do meu irmão? Acho que eu fico imaginando essa cena, porque tinha só 4 pessoas na terra, né? Era Adão, Eva, Abel e Caim. Eu acho que Deus chegou assim, perguntou, cara, e teu irmão? Sei lá do meu irmão, eu sou cuidador dele. Deus deve ter feito assim, é óbvio, se eu estou te perguntando. Sim, eles eram irmãos, eles tinham responsabilidade um para com a vida do outro, eles tinham que ter cuidado. E muito pelo contrário foi feito o que aconteceu, um homicídio, um assassinato, onde deveria haver cuidado, houve morte, houve descuido. Então nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros, como eu falei. Quantas pessoas, e agora eu quero que você pense, eu não quero que isso vá como um peso no coração de vocês, beleza, meus irmãos? Isso é uma palavra que para nos fortalecer, para nos encorajar. Mas agora pense, quantas pessoas que caminham ao nosso lado, ao meu e ao seu lado, estão mortas espiritualmente? Estão mortas, não tem nada de espiritualidade, ou não tem um relacionamento mínimo com Deus. Ou prestes a morrer. Ou então, nunca tiveram alguém que se importasse verdadeiramente com elas, que pegasse pela mão, que ajudasse, que guiasse em direção ao ser parecido com Jesus. Alguém que não tem esse cuidado que eu tive, que eu acredito que você teve. Se você olhar agora para dentro do seu contexto de família, de vida, de faculdade, não sei, de trabalho, alguém lá precisa ser cuidado. Alguém lá precisa. Eu lembro, a Jéssica trouxe testemunho no History Makers, daquela mulher lá no salão, lá, que, né, ela ficou lá, sei lá quanto tempo ela passou lá, não tinha um cliente. Mas ela ficava no trato com aquela mulher. Ela ficava naquele cuidado. Era uma pessoa que estava do lado dela, ela viu a necessidade e atendeu. Glória a Deus pela vida dela. E quantas pessoas tem assim do nosso lado, que precisam desse cuidado? Umas já estão mortas, outras já estão morrendo.
Ou outras nunca tiveram alguém que pegaram na mão e levaram para perto de Jesus. Pense que essa responsabilidade, se você está lá perto, ela é tua. Ela é tua. Esse zelo para com essa pessoa. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui, falei com o Arno, você podia falar desse jeito, né? Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? O Carlos sempre cita essa palavra, né? Para buscar o perdido. E eu, pedindo perdão aqui para colocar mais uma frasezinha. E como serão enviados se não forem discipulados? Como que alguém pode ser enviado para algo? Como que eu posso ser enviado para uma obra? Como que qualquer um de nós pode ser enviado para algo se a gente não for discipulado por uma pessoa? Você consegue pensar dessa maneira? Não existe como. A gente só vai cumprir com o nosso propósito, a gente só vai pregar, falar, crer, ser enviado, porque você viu que isso aqui é um ciclo, né? A gente invoca o nome do Senhor, aqui ó, invocarão aquele que não crer, então a gente crê, porque a gente escuta. E a gente escuta porque alguém prega. E alguém prega porque ele foi enviado. E ele foi enviado porque ele foi discipulado. Senão essa conta não bate. Senão essa conta não dá sequência. E daí todo o resto fica desorganizado. Então existe uma necessidade do discipulado. E agora eu quero falar sobre o discipulado mesmo. A nossa igreja é uma igreja que ela trabalha na linha do discipulado. Se o pastor me permite aqui, acho que são os 3 pilares, né, pastor? Celebração, discipulado e grupo familiar, né? Que são aquilo que nós todos estamos envolvidos, ou pelo menos deveríamos estar envolvidos. Então, hoje eu digo para você de antemão, se você está aqui hoje, você foi chamado para ser discipulado e para discipular alguém. Amém? Se você está aqui hoje. E eu digo assim, sem medo de errar. Existem muitas igrejas boas que não trabalham com o discipulado. Igrejas verdadeiramente de Deus. Mas eu creio que Deus tem um propósito para cada um nessa terra e Ele coloca no lugar certo. E se Ele colocou você nessa cadeira aqui hoje para ouvir isso, é porque você foi chamado para ser discipulado e para discipular alguém. Simples assim. Então que isso possa gerar no coração essa necessidade do discipulado para quê? Para que a obra na vida do outro se cumpra. Para que a obra na vida do meu irmão que está do meu lado, ela se cumpra. Eu preciso cuidar de alguém, alguém precisa cuidar dela. Ao mesmo tempo que eu fui cuidado, olha só que legal, ao mesmo tempo que eu fui cuidado ali, que antes, bem no começo ali, foi sempre pelo Rude, muitos anos por ele. Da mesma maneira, a esposa dele, a Cibele, cuidava da minha esposa, a Raquel. Nós não éramos casados, nós éramos namorados. Mas será que o nosso propósito teria caminhado tão bem em direção à vontade de Deus se não tivesse um cuidado lá e um cuidado aqui? E mais, será que se o Rodolfo não fosse cuidado pelo pastor Arthur e a Cibele pela pastora Cris, será que eles conseguiriam cumprir o propósito deles, que era cuidar da minha vida e da Raquel? E se você for olhar atrás, não existia o pastor Arne, a pastora Silvia, que cuidavam do Arthur e da Cris. Então olha que ciclo virtuoso, como é falado, onde eu posso servir e ser servido, servir e ser servido, e eu ajudo as pessoas a encontrar o seu propósito e a cumprir eles. Amém? Cada um aqui tem um propósito. Nós recebemos palavras sobre nossas vidas. Eu tenho entendimento que alguns estão adormecidos no seu propósito. E a palavra diz, desperta tu que dormes. E eu não consigo pensar em alguém que esteja realmente morto para a palavra. Mas eu sei que tem pessoas que estão adormecidas, que têm um potencial maravilhoso. E essas pessoas necessitam do quê? De ser cuidadas. Precisam de pessoas que invistam nela, que invistam no potencial delas, para que elas alcancem o propósito de Deus, o discipulado. Temos pessoas que não conhecem a Jesus e necessitam ouvir a palavra. Então esse eu vou deixar para o pastor Carlos Artoff quando ele for pregar, beleza? São aqueles que não conhecem a Jesus. São aqueles que ele vai lá e dá-lhe uma rajada de palavra de conhecimento e traz o cara para Jesus. Amém, Carlos? Então, essa é a tua área, beleza? Existem pessoas que necessitam ouvir essa palavra, eles não conhecem, nunca ouviram. Mas existem pessoas que já aceitaram Jesus,
que já tiveram uma oportunidade com o pastor Carlos, ou com qualquer outro pastor, ou até mesmo qualquer tipo de pregação, levantaram a sua mãozinha lá, reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador, creram no seu coração e estão salvos, aceitaram Jesus. Essa é a palavra nos diz, certo? Mas essas pessoas, elas estão sedentas por mais e não conseguem crescer e progredir na caminhada com Deus porque não tem quem as discipulem. Agora pense, uma pessoa, glória a Deus, a salvação, ela é importante. A salvação, ela é o principal, que nenhum se perca, que todos nós sejamos salvos e caminhamos em direção à glória eterna. Amém? Porém, nós fomos criados com um propósito, como eu falei. E existem pessoas que aceitaram a Jesus que já estão salvas, glória a Deus, mas ela está lá no cantinho dela. Às vezes por vergonha, às vezes por medo, mas normalmente, eu digo sem medo de errar, normalmente as pessoas não conseguem desenvolver o seu chamado, aquilo que Deus designou para elas, porque não tem quem cuide, porque não tem uma pessoa que abrace e que se importe de verdade. Então olha o tamanho da responsabilidade. Um propósito muitas vezes, de um chamado, um ministério grande como todos, como a maioria tem, como muitos têm, às vezes não se desenvolve porque não tem uma pessoa que abrace, cuide e caminhe do lado. Isso é sério. Se a gente está falando de reino, eu gosto de citar o Marcelo, que ele fala da tal da cosmovisão, que fala do reino, que fala de você olhar todas as vertentes do reino. O reino ele funciona como um todo. E é importante que cada um desempenhe seu papel. Amém? O Espírito Santo, ele é o único e suficiente para nos ensinar e para guiar. Eu não estou tirando aqui o mérito do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é suficiente. Então, se você caminha com o Espírito Santo, você pergunta, ele te responde. Você fala para onde é que eu vou, o que eu vou fazer, o que eu não deixo fazer, o que eu devo fazer. Porém, para que a pessoa possa desenvolver um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo e com Jesus, tem que ter uma pessoa cuidando. É muito difícil, isso eu posso estar errando aqui, ou quase impossível, que alguém caminhe na sua vida cristã, somente falando, eu te aceito, o Senhor, o Espírito Santo vem habitar em mim. Ela precisa entender como que ela se relaciona com o Espírito Santo, como que ela se relaciona com Jesus, como que ela se relaciona com Deus Pai. Eu tenho feito um curso, o Biblifique, que alguns conhecem, lá do pastor Norberto Klassen e do filho dele, do Alexandre. E ele dá bastante, ele está começando a entrar em umas partes mais firmes, assim, sabe? Do que é o relacionamento com o Espírito Santo, do que é o relacionamento com Jesus, do que é o relacionamento com Deus Pai. Então não é uma coisa assim, um bolo só. Existem as peculiaridades. Existe a maneira de cada um, A gente já aprendeu aqui que para se relacionar com Deus Pai, como que é? Quarto de escuta. Não existe outra maneira. Para mim ter um relacionamento íntimo com Deus, assim como Moisés tinha, é no quarto de escuta. Só que para mim, desenvolver esse quarto de escuta, desenvolver esse tempo de devocional, que daí ele envolve muito, eu aprendi esses dias que ele envolve muitas coisas, umas palavras que eu nem conhecia, tipo evocação. É novidade para mim, depois de 20 anos eu tenho entendido como realizar realmente uma devocional legal, mas alguém tem que me ensinar, alguém teve que me ensinar. Então alguém me levou até um ponto, falou, Fernando, vai lá, cara, é assim, se fecha, tem que ser no quarto. Por que fala quarto? O quarto fala de um lugar fechado, um lugar onde as coisas ao redor não te atrapalham. Você vai fazer na cozinha, alguma criança vai passar correndo. Eu tenho 3 lá em casa, é fácil, O Gui não é criança, Sacanagem. Mas os outros 2 passam fervendo, não dá nem para ler a Bíblia às vezes na cozinha, porque eles estão tocando terror. Tem que me fechar num lugar, tem que estar sozinho. Mas isso eu tive que aprender, não sozinho, porque eu cheguei, aí eu aceito a Jesus, aí eu chego no culto aqui, o pastor pega e fala, vamos fazer devocional aí, beleza? Lembra uma vez que a propósito, 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia. Comece com 10 minutos. Começar o quê? Como? O que é uma devocional? Eu não sou um cara estudioso, não peguei um livro lá procurar o que é uma devocional. Não, alguém teve que pegar, o Rodolfo teve que pegar pela minha mão e falar, vem aqui que eu vou te mostrar como é que é uma devocional. E eu pude, a partir dali, desenvolver e aumentar a maneira como eu faço. Mas é porque eu estava sendo discipulado. Então, para manter esse relacionamento íntimo com Deus Pai, com o Jesus Cristo e com o Espírito Santo, a gente precisa aprender também. É um processo, como diz o Arno. Tem que desenvolver isso. A gente precisa ser ensinado. E para ser ensinado tem que ter alguém que ensine, amém? Tem que ter alguém que te ajude a chegar nesse caminho. E não só isso. Um testemunho, mais um testemunho, meu. Até uns 2 anos atrás,
eu estava numa crise muito forte daquilo que era o meu chamado, o que eu deveria fazer. Né? Eu queria, na minha cabeça, eu estou com 37 anos, eu estava com 35, eu já devia ter um alvo escrito do meu chamado no meio, assim, onde eu só ia fazer aquilo e nada me parar, eu ia derrubar todo mundo se precisasse, eu ia chegar lá naquele alvo. Só que eu não tinha um alvo, não tinha. Isso é o quê? Sei lá. Você é ministro do louvor. Beleza, glória a Deus, eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso. Você é um pregador da palavra. Mais ou menos. Eu gosto também. Mas ainda eu não entendi que aquilo não era uma identidade, um alvo, um objetivo final. Então eu cheguei para o pastor Arles, estava numa conversa, assim, eu estava numa crise muito ruim, e eu peguei e falei para ele: pastor Arles, como que você me vê? O que você enxerga? Ele é meu discipulador, ele me enxerga de uma maneira que eu não vejo muitas vezes. Né? Eu acho que às vezes eu não consigo colocar o prisma de Jesus sobre mim mesmo. Mas o pastor Arles consegue, é incrível, né? Que ele tolera os negócios da gente, às vezes que é só por Jesus mesmo. Só porque ele vê Jesus na frente da gente. Mas ele olhou para mim e falou: eu vejo você como uma pessoa que cuida de pessoas. E uma coisa eu aprendi: que o meu primeiro chamado, que o teu primeiro chamado, estou falando até mesmo de serviço dentro da igreja, é cuidar de pessoas. Você pode fazer o que você quiser aqui. Você pode tocar o teclado, você pode tocar guitarra, tocar violão, você pode cuidar do estacionamento, você pode ter uma cafeteria. Você pode ter o teu trabalho, né, fora da igreja, mas o teu primeiro chamado, a primeira coisa que você é realmente, é um cuidador, uma cuidadora de pessoas. É para isso que nós somos chamados. O restante vem junto a galope. Mas o cuidar de pessoas é para mim e é para vocês. Ele é para todos. Esse amém não sai tão forte, né, pastor? Mas é verdade, meu irmão, creia nisso. Mesmo que você não tenha ninguém para você cuidar hoje, esse chamado é para mim, é para você. Nós temos que cuidar de pessoas. Eu ia tentar não falar isso para, né, me segurar aqui, mas olha o testemunho que aquela mulher do condomínio do Herman trouxe aqui no velório da Dores. Alguém que ela cuidou. Ela nem faz parte da nossa igreja. Ela é de outra, né, outra crença próxima, mas não igual. Que estava aqui e falando: nós servimos o mesmo Deus. Isso é obra do cuidado da Dores do Herman sobre a vida deles. Agora, depois eu fiquei pensando: imagine quantos trabalhos eles falaram que eles trabalham com casais aqui, né, Herman? Eles testemunharam que eles trabalham com casais. Imagine quantos casais eles alcançaram. E será que eles iam alcançar tantos casais assim se o Herman e a Dores não tivessem investido na vida deles? E vai saber desses casais quantas famílias mais são alcançadas. Olha que bênção que é. Porque uma pessoa se dispôs a sentar e tomar um chimarrão e orar por ela, e cuidar e conversar. Olha que ação pequena, que parece pequena, que não é tão dificultosa, mas faz uma diferença enorme. Faz realmente uma diferença enorme na vida das pessoas. Então nós somos sim chamados a cuidar de quem está do nosso lado, a dar atenção, a discipular, a caminhar mais próximo. Deus, eu tenho certeza, eu falo sem medo de errar, Deus já revelou no coração aqui de alguns que não cuidam, ou que não tem alguém tão próximo, alguém que possa cuidar. Um primo, um irmão, um tio, um amigo, alguém que está sempre no cotidiano, que você pode fazer algo mais por ele. Eu tenho certeza que Deus já revelou no coração. Amém? Aqui eu queria um versículo. Eu queria trazer um versículo aqui que no começo eu pensei assim que ele fugia um pouco do contexto, mas depois eu enxerguei que realmente acho que ele é o principal. Inclusive acho que seria o tema da mensagem seria esse: seja prudente. Então eu queria ler com vocês lá em Mateus 7:24. Abre aí, Cat. Mateus 7:24. Boa. Conhecidaço esse. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa palavra ela nos ensina que Deus, o Jesus, ele nos deu muitas palavras, muitas mensagens, né? Aqui inclusive é fala de Jesus, né? É uma fala própria dele. Então é as palavras que ele dava. Então assim, ele dá uma mensagem, não é somente para que eu ouça aquilo, ou até mesmo para que eu ouça e reproduza, né? Que a gente fala, então eu ouço, eu escuto isso e eu ensino meu irmão que eu estou cuidando. Mas aqui fala de prática. Aqui fala de prática. Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, esse é comparado ao homem sensato. E eu queria tentar exemplificar melhor o que eu quero dizer com isso. Sempre que eu li esse versículo, eu pensava em práticas pessoais minhas, né? Então eu escutava que eu tinha que ouvir, isso desde o começo eu entendi, eu escuto a palavra de Deus e eu pratico, amém? Então eu sempre colocava isso como uma coisa para mim, né? Então se eu for bondoso, se eu for justo, não for mentiroso, se eu, né? Essa é uma habilidade que nós temos do ser humano de eu. Então assim, se eu caminhar, se eu escutar aquilo que Deus está falando para mim, se eu escutar o que Deus está falando para mim, eu vou usufruir disso. Minha vida vai bem, eu vou ser considerado, vou ser comparado com um homem sensato que construiu a minha casa na rocha. Tá certo, é isso mesmo. Os princípios que a gente aprende, os valores que a gente aprende, vindo de Deus, vindo das mensagens do Senhor Jesus, da Bíblia, vindo através da vida do nosso pastor, através do nosso discipulador, se a gente pega isso no nosso coração e coloca isso em prática, a gente vai ser comparado com um homem prudente. Eu trouxe uns exemplos aqui. Eu não sei se precisa abrir isso aí, Cat, eu vou ler aqui, beleza? Malaquias 3:10. Trazeis todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Uma mensagem de Deus para nossas vidas, certo? Eu entendo a importância do dízimo, eu entendo com a minha mente, coloco no meu coração, eu entendo a importância do dízimo, eu coloco em prática, efetivamente eu dizimo, e eu usufruo desse benefício, tá certo? Que a palavra diz, né? Que existe daí várias coisas que acompanham isso. Isso quer dizer o quê? Casa sobre a rocha. Então eu ouvi uma palavra, coloquei ela em prática, usufruí. É um alicercezinho em cima da rocha ali. Glória a Deus. Mateus 22:37. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Então eu entendo a importância de amar a Deus acima de todas as coisas. É óbvio para nós, né? Nós amamos a Deus acima de tudo. Eu creio que isso está claro no nosso coração. Eu pratico esse amor através das minhas ações, através das minhas palavras para com Deus. Eu usufruo disso. Casa sobre a rocha. Mais um pilarzinho sobre a rocha. Um terceiro exemplo. Lá em 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois antes de tudo que façais súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Essa palavra aqui fala sobre oração pelas autoridades. Então orem pelos reis. Hoje a gente não tem mais a monarquia, não existe, até as que existem são meio mentirosas. Mas no nosso caso aqui nós somos uma democracia, né? Uma república. Então nós oramos pelo nosso presidente, independente de quem esteja lá. Isso a gente tem que ter no nosso coração. Independente de quem esteja lá, a gente ora porque Deus nos ensinou isso. É agradável ao Senhor. Então a gente ora pelas nossas autoridades, né? A gente não amaldiçoa elas, a gente coloca em prática, né? A gente escuta, coloca em prática, usufrui do benefício de seguir, de servir a Deus e casa sobre a rocha. Agora eu queria ler um versículo com vocês, já que vocês entenderam o que é isso, né? Eu escuto a palavra de Deus, eu coloco em prática e eu usufruo. Casa sobre a rocha. Esse é o caminho de bênção. Escutar,
colocar em prática e usufruir do benefício daquilo. Não é o contrário, ir atrás do benefício. Eu escuto, coloco em prática, daí o benefício vem junto. Eu queria ler com vocês Mateus 28, 19. Esse pode pôr lá, Cat, por favor. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Você consegue entender esse ide? Isso é uma ação. Então, assim, se você conseguir agora, entendam Jesus falando. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem é que ouviu essa palavra? Vocês ouviram? Ide e fazei discípulos, guiando, ensinando, cuidando. Aí que eu queria chegar, que não soe com peso. Mas você quer uma casa sobre a rocha ou você quer uma casa sobre a areia? Se você acabou de ouvir essa palavra, e você não pode, e que tenha sido a primeira vez, eu acredito que todos já ouviram, mas que você ouviu com esse entendimento agora, de que isso é uma palavra direta do coração de Deus, através da boca do Senhor Jesus. Se você não colocar essa palavra em prática, você vai estar construindo sua casa sobre a areia. Discipulado. Discipulado. Cuidado um para com o outro. Então vamos ser prudentes. Se a gente tem ouvido essa palavra, vamos colocá-la em prática. Vamos entender. Assim, o que Deus tem me trazido, é que algumas pessoas, elas foram machucadas por palavras de outras pessoas. Ou elas foram machucadas por impressões que estão erradas. Há muitos anos, agora a gente deixou um pouco essa linguagem da liderança, né, pastor? Então, assim, a gente era conhecido como líderes, lembra? Quem era daqui, lembra? Líderes. E eu já me senti muitas vezes colocado sob pressão porque eu não tinha um grupo grande. E assim, é uma coisa que nós aprendemos com aquilo e a gente pode ir um passo adiante, amém? Mas isso gerou alguns traumas nas pessoas, do tipo liderança, é um trabalho, é um peso. O que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que, como eu disse, a gente tem esses 3 pilares, que é a celebração familiar, o grupo familiar, celebração, o discipulado e o grupo familiar. O discipulado, ele é uma coisa que ele normalmente vai caminhar com o grupo familiar, mas necessariamente não precisa. Eu posso me dispor a cuidar de alguém, sem abrir um grupo familiar, uma célula, né, levar 15 pessoas na minha casa. Às vezes eu posso cuidar de 2, né, eu posso fazer um cafezinho ali. O pastor Arno falou, né, que tem um investimento financeiro em pessoas, glória a Deus que a gente pode fazer isso. Então eu faço isso com os meus, eu levo lá um por um às vezes, que comem demais, colocar tudo junto, né, é um mês de mercado num dia. Né, Carol? Foi mal, né? Mas assim, eu tenho essa oportunidade de chamar os meus para perto, e daí eu chamo, tomo um café, né? Chamo como um pãozinho junto, um pedaço de bolo, às vezes vou numa cafeteria, às vezes venho aqui no Rafa aqui. Então assim, não é uma coisa que me, sabe, meu Deus, eu preciso arrumar tempo, eu preciso arrumar dinheiro, e eu preciso arrumar saco para cuidar deles. Não, é uma coisa natural. Geralmente Deus vai colocar pessoas ao seu redor para você cuidar, pessoas que já convivem no seu dia a dia. Ele não vai jogar uma pessoa aleatória, e pode ser que aconteça, mas ele vai gerar um vínculo, o vínculo de amor que existe através de Jesus vai acontecer. Então esqueça um pouco essa mentalidade da liderança, né? Da liderança que parece uma empresa, assim, que eu tenho que ter 30 liderados no meu grupo, e eu vou cuidar de cada um deles, e é só burocracia, não. O discipulado é muito mais simples que isso. O discipulado é simplesmente olhar para o lado e chamar, daí, cara, vamos tomar um café? Como é que está essa semana aí? Semana eu tenho só o almoço livre. Todo mundo come, né? Tirando esse dia de jejum que está difícil, mas também. Mas todo mundo come. Então, vamos almoçar junto, vamos sentar. Vamos sentar para conversar, ver como é que você está. Vamos trazer um estudo. A gente tem aqui, a gente tem como orientação aqui aquele livrinho, Bem-vindo à Família. Cara, que trequinho legal, que livrinho legal. Para você chegar para alguém que nunca foi discipulado e falar, qual que é o primeiro? É o Bem-vindo à Família? Firmando o Compromisso e Bem-vindo à Família. Eu fui discipulado por esses livros lá pelo Rude, muitos anos atrás, quase 20 anos atrás. E hoje eles ainda fazem diferença.
Então, de você pegar uma pessoa, qual que é? O pastor sempre fala, no mínimo 1, no máximo 3. Não é difícil. É só você se importar com alguém. E como eu disse, tem o chamado lá do pastor Carlos, né, que ele vai lá na porta do inferno e saqueia, né, as almas da mão do diabo e traz para cá. Glória a Deus que existe esse trabalho. Mas tem uns que já foram saqueados, que já estão aqui já. Tem pessoas que já foram ganhas para Jesus, elas estão só esperando alguém chegar e pegar na mão delas e falar: vamos caminhar junto, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos fazer um livrinho aqui, uma liçãozinha aqui, uma por semana. Então, sabe, esquece um pouco essa mentalidade de liderança empresarial. Não, nós somos chamados a servir pessoas através do cuidado, através do conversar, do sentar junto. O meu discipulado com o pastor Arno acontece aqui, geralmente tomando chimarrão. E olha que bênção. Eu dou gasto para você, pastor? Bem pouquinho. Eu não sou um cara que dou gasto. Eu sou um cara econômico. Mas o que eu quero dizer com isso é que não é difícil você ser cuidado e você cuidar de alguém. É muito fácil. É só você querer. É só você se dispor a isso. Outra coisa que Deus tem me chamado a atenção, e isso me levou a orar essa semana, e é por isso que eu quero orar, é pessoas que têm medo de cuidar de outras porque não quer responsabilidade, porque não quer compromisso. Então assim, eu não quero me comprometer com alguém, eu não quero responsabilidade. Esquece essa mentalidade. A palavra fala que o Filho do Homem, ele veio em carne, ele não veio como Deus, ele veio como homem, veio em carne. Para quê? Para servir e não ser servido. Então, a partir do momento, eu digo assim, se é difícil entrar na tua mente isso daí, qual que é a nossa visão? É missão, pastor, ou visão? Eu sempre confundo. Qual que é a nossa missão? Ser como ele e servir como ele. Se você está dentro de uma igreja que tem essa missão também é tua. Amém? Você crê nisso? E como que Jesus era? Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Então, se você tem essa mentalidade, eu não quero compromisso, eu não quero ter cuidado, rejeita isso. Rejeita isso, porque não é para isso que você foi chamado, não é para isso que eu fui chamado. É muito pelo contrário, é para exercer responsabilidade, para ter cuidado com as pessoas. Isso vai me custar, não é muito, mas vai custar sim. Às vezes eu vou ter que abrir mão de um filminho em casa para passar uma hora com a pessoa. Às vezes eu vou ter que abrir mão de comer uma pizza aquela semana. Às vezes eu tenho 3 discipulados na semana, eu vou levar cada um para o café lá. Tem que abrir mão de alguma coisinha, mas não importa. O que importa realmente é que eu estou fazendo diferença na vida deles. E eles podem fazer diferença na vida dos deles. E assim por diante, para que as coisas progridem no reino de Deus. Amém? Você consegue entender isso, meu irmão? Não é duro, não é difícil. Discipulado é de Deus. Discipulado é de Deus. Ele não chamou você, Brunão, para discipular. O Brunão é um discipulador massa. O do Brunão e a Jéssica, eu fiquei sabendo, porque eu vi dois dele para mim, veio para cá, né? Que era dele, veio para nós aqui. Esse negócio lá é regado mesmo. Então, você quer um discipulador massa, o Bruno e a Jéssica é os caras. Que tem cuidado de verdade. Às vezes, né, tinha uma discípula dela, estava com uma situação, ela nem sabia o que fazer. Eu quase falei: Jéssica, me ajuda. Né? Porque ela sabe o que fazer, ela tem um cuidado além, assim, ela caminhava mais. Coisa que às vezes para mim é mais difícil. Mas assim como eles, existem várias pessoas aqui que têm esse chamado do cuidado. E que podem exercer essa diferença, podem fazer diferença. Amém? Eu queria orar com vocês por isso. Deus me constrangeu a realmente orar com vocês. Para que essas situações, elas terminam quando nós mesmos damos um basta nisso. Quando nós mesmos decidimos. Eu posso ficar falando aqui 2 horas para vocês da importância do discipulado, do cuidado, de como é gostoso ser cuidado, de como é bom cuidar de alguém, de como é bom ver alguém crescer, de como é ver alguém, às vezes, passar por dificuldades e se alegrar naquilo, sabe? Tipo, cara, que massa, eu investi, está dando certo. A gente não faz por isso, não é verdade? Mas vai dizer que não é gostoso. Vai dizer que não é gostoso quando você pega uma ovelha tua, um discípulo teu, e o cara passa e vê: cara, eu passei por isso, eu venci isso. Nossa, glória a Deus, cara. A gente fica até tentando: não é por mim, né? É por Deus, é por Jesus. Mas, cara, nossa, que delícia, eu fiz parte disso. Isso é muito gostoso. Isso é muito bom. E a minha oração aqui, como eu falei, não adianta eu ficar falando.
é necessário que nós nos posicionamos. Tudo que a gente tem na nossa vida é através de posicionamento. A gente se posiciona, a gente declara isso no reino espiritual, a gente crê no nosso coração e a gente fala com a nossa boca. Amém? Então eu quero que você fique de pé, por gentileza.